Olá a todos! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como preparar os projetos de pesquisa de vocês para seleções de mestrado e doutorado. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Lia Lopes, eu sou enfermeira formada pela Universidade Federal do Ceará, tenho um mestrado pela UFC também e atualmente faço doutorado no programa de pós-graduação em enfermagem da UFC. Bom, uma das principais dúvidas que surgem para quem está querendo iniciar um mestrado ou um doutorado é: como eu faço para iniciar o meu projeto de pesquisa? Para isso, você precisa primeiro elaborar uma pergunta de pesquisa, que ela vai abordar o problema ou o tema que você pretende abordar no seu estudo. A pergunta de pesquisa ela precisa apresentar algumas características básicas, que são geralmente representadas pelo acrônimo FINER, como vocês estão vendo aqui. Então, essa pergunta ela deve ser factível, interessante, nova, ética e relevante. Então, como assim? Para que você consiga elaborar uma pergunta que seja factível, é necessário que você conheça quais são as limitações práticas daquele problema que está sendo estudado. Para que você possa, no futuro, elaborar um plano que disponha de dinheiro, recursos humanos e tempo necessário e compatível com aquele estudo. Também é importante que você elabore uma pergunta que vá abordar um tema que seja interessante e novo, ou seja, ele precisa ser estimulante tanto para você, que é o investigador, como também para os colaboradores. Também é necessário, claro, que a gente aborde temas e estudos que sejam éticos, que não firam os direitos humanos ou que não firam também os princípios éticos de qualquer estudo em qualquer área que você for conduzir. Também é interessante que você produza um estudo que seja relevante, ou seja, que faça alguma contribuição para a sua área clínica ou para a literatura científica. Todos esses elementos podem estar diretamente ligados à justificativa e relevância do estudo, ou seja, por que esse estudo é importante, por que ele está sendo feito e a quem ele está beneficiando. Isso deve ser muito claro dentro do seu projeto de pesquisa e geralmente ele vai ser elencado lá na introdução. Bom, e por falar em introdução, o que nós devemos incluir nela, né? Primeiro de tudo, você deve incluir na sua introdução o seu objeto de pesquisa. Mas como assim? O que é esse objeto de pesquisa? Ele é um afunilamento do tema, ou seja, você vai escrever o seu tema de maneira muito mais específica. Então, se o seu tema, por exemplo, for incontinência urinária, o seu objeto de pesquisa vai ser uma especificação daquele tema. Então, você pode investigar, por exemplo, incontinência urinária em mulheres gestantes, incontinência urinária em pessoas, em atletas, incontinência urinária em idosos, e aí você vai afunilando o seu tema para o seu objeto de pesquisa. Além disso, é importante também que você inclua na introdução o que já se sabe sobre aquele tema, ou seja, o que as publicações científicas já abordaram sobre aquela temática, o que a gente já sabe e o que você vai trazer de novo, qual é a sua contribuição sobre aquela temática na literatura científica e para a sua prática. Então, por exemplo, se você tem interesse em estudar disfunções do assoalho pélvico, você pode acessar o canal do YouTube do GISMAP, que lá está cheio de aulas super interessantes e com temas extremamente relevantes sobre essa área. Bom, e quanto ao método do projeto de pesquisa? Para que você consiga começar a escrever, você precisa compreender pelo menos algumas características básicas de metodologia, para que você possa conseguir diferenciar o que seria um método qualitativo de um método quantitativo e os tipos de estudos que são condizentes com cada tipo de abordagem. Para isso, é importante também que você compreenda e escolha um tipo de estudo que seja compatível com a sua pergunta de pesquisa. Então, se você tem o interesse de saber os sentimentos ou experiências ou qualquer outro aspecto subjetivo de uma determinada população, aí já seria mais adequado você conduzir um método qualitativo. Além disso, é importante também compreender pelo menos um básico sobre os tipos de estudo e qual o seu propósito e a sua função. Cuidado, porque nem todos os estudos que têm uma abordagem quantitativa vão ser conduzidos de forma igual e têm o mesmo propósito. Estudos observacionais, por exemplo,
eles não têm a capacidade de fazer uma inferência causal. Então, muito cuidado no momento de escrever no seu projeto de pesquisa. Além disso, é importante também evitar aqueles métodos que fazem uma receita de bolo. Por exemplo, aqueles que são estudos de validação que possivelmente não vão ser incorporados na prática. Muitos programas de pós-graduação têm evitado e não têm priorizado estudos de validação porque observaram que eles não são, muitas vezes, incorporados na nossa prática clínica. Outra dica importante para você escrever o seu projeto de pesquisa é fazer ele na formatação correta. Lembrando que aqui nas universidades, geralmente se usa as regras da ABNT. A formatação ela não é o mais importante do seu projeto, mas ela vai lhe ajudar a deixar as suas ideias e o seu texto de forma bem mais organizada. Também é importante que você faça uma leitura minuciosa e atenciosa do edital daquele programa de pós-graduação, para que você possa compreender quais são as propostas daquele programa e se você está fazendo realmente um projeto que seja de acordo com a proposta e os planos daquele programa. Também é importante sempre lembrar de utilizar referências que sejam atuais. Não é necessário que seja diretamente dos últimos 5 anos. Se você estiver trabalhando com temas que são escassos na literatura, você pode utilizar referências mais antigas, mas é sempre importante justificar o uso dessas referências mais antigas também. Então é isso, pessoal. Boa sorte a todos. Lembrem-se que pesquisa é algo essencial para o avanço das nossas áreas e das nossas profissões. Muito boa sorte e fiquem calmos no momento da seleção.